Eu tenho certeza que você já foi algum dia no dentista. Você já reparou o tanto de regulagens daquela cadeira? Então, para falar sobre isso, eu convidei a Camila. Ela é estudante de odontologia e ela vai explicar sobre ergonomia utilizando esse exemplo. Importante destacar que ela é formada em edificações. Cada brita no caminho é preciso retirar. Se não tomar cuidado, a aderência não vai pegar. Se compressão e tração existem, é só você escolher. É preciso fazer a armação. Olá pessoal, meu nome é Camila, sou ex-aluna do curso Técnico em Edificações no IFMT e atualmente sou acadêmica de odontologia. A pedido do professor Marcos Valim, irei abordar um pouco sobre a ergonomia na odontologia. Resumidamente, a ergonomia ela é uma disciplina científica que busca entender as interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema, como o ambiente de trabalho. A ergonomia aplicada à odontologia ela é bastante falada, já que o cirurgião dentista passa boa parte do dia em posições desconfortáveis. Em uma das experiências que eu pude ter na faculdade, um dos professores abordou sobre a ergonomia e eu já estava familiarizada com este termo, devido a ter aprendido no ensino médio no curso técnico em edificações. Na faculdade, um dos professores abordou sobre a ergonomia e eu já estava familiarizada com este termo, devido a ter aprendido no ensino médio no curso técnico em edificações. A má utilização dos equipamentos e a falta de postura durante a realização de algumas tarefas podem desencadear vários problemas, podendo interferir diretamente na saúde geral do profissional. Existe entre os profissionais da odontologia uma prevalência de distúrbios relacionados com a prática da profissão, ou seja, esses distúrbios estão relacionados por conta da dificuldade em estabelecer um equilíbrio postural durante a realização dos procedimentos odontológicos. Um dos equipamentos básicos dos consultórios odontológicos é a cadeira. Ela deve oferecer conforto e ser funcional. A forma da cadeira deve permitir que o paciente seja confortavelmente instalado e também permita o posicionamento horizontal do usuário. Isto mantém o corpo totalmente apoiado, facilitando o acesso do cirurgião dentista ao campo de trabalho. Há um pedal de comando que ajusta a inclinação e a altura da cadeira odontológica e controla a rotação dos instrumentos. E também há o mocho, que deve ter ergonomia e regulagem de altura. Esse assento do profissional deve permitir que este possa sentar-se corretamente. Portanto, posturas inadequadas, longa jornada de trabalho e a repetição de um mesmo padrão de movimento resultam na baixa produtividade e acometem gravemente a saúde do cirurgião dentista, podendo causar limitações permanentes na atividade profissional, não só deste profissional, mas como também em qualquer outra profissão. Por isso, a ergonomia ela é de extrema importância no nosso dia a dia. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouco com o aprendizado de vocês e agradeço pelo convite do professor Marcos Valim. Nós vimos o exemplo da Camila na odontologia. Porém, a ergonomia está em todos os setores, em todos os trabalhos. Por exemplo, na oficina mecânica. Lá, existem macacos hidráulicos e outros dispositivos que auxiliam no serviço. Assim também é, ou deveria ser, na construção civil. Por exemplo, na descarga de materiais. É claro que esse vídeo representa uma situação extrema, mas coisas desse tipo acontecem até hoje em obras. O tubulão é um tipo de fundação profunda e na maioria das vezes a escavação é feita de modo manual. Outra coisa comum na construção civil é o pagamento por produtividade. As empresas registram em carteira, um pedreiro, por exemplo, um salário mínimo. E aí tem um adicional, um valor a mais por casa produzida, no caso aí por casa rebocada. Então o profissional se dedica ao máximo, sem se preocupar com questões de saúde e de descanso. Exposição a ruídos também. Trabalhos em altura com pouca mobilidade e carga elevada.
Alguém quer apostar comigo que esse senhor deve sentir dor nas costas? Pensa ao longo de vários anos trabalhando nessa postura. Mas existem soluções, às vezes muito simples e baratas. Já outras soluções dependem de um maior investimento e de profissionais qualificados. E aí vem a discussão, a máquina vai substituir o homem? Bom, mas se for para garantir a saúde dele, por que não? Para falar de ergonomia, é necessário fazer também um contexto histórico. Os homens foram aprendendo a executar serviços, operações cada vez mais complexas, propondo-se a alcançar objetivos cada vez mais elevados. O trabalho ele vem sendo diversificado e aperfeiçoado geração após geração. Algumas funções que existiam lá na época dos seus avós, hoje talvez nem existam. E algumas existem, mas são diferentes. Por exemplo, pensa como era ser motorista, né, de veículo, motorista particular, ou de ônibus, de caminhão, que seja. Lá há 50 anos atrás e hoje. Hoje você tem conforto, você tem ar-condicionado, você tem GPS. Então, assim, é totalmente diferente. E aí você pode começar a pensar em várias funções. Você consegue ver essa evolução do serviço. Só que lá no surgimento da indústria, e aí vamos lembrar das aulas de história, eu tenho certeza que o professor de história já te deu aula sobre Revolução Industrial. Bom, neste momento a relação de trabalho e salário que começou a ter influência direta nas condições de vida do ser humano. As condições de trabalho, nessa época da Revolução Industrial, elas eram precárias. Influenciavam diretamente na qualidade de vida do ser humano, algumas vezes causando mutilações, fadigas, que muitas vezes levavam o indivíduo até a morte. Com o passar dos anos, as classes produtivas começaram a estudar formas de tornar esse trabalho menos sacrificante para o trabalhador. É aí então que surge a ergonomia. Isso foi em meados dos anos 40 e trouxe a preocupação com o elemento humano, com a máquina humana, sendo seu objetivo a satisfação do trabalhador, entendendo-se que o acréscimo de produção ou a melhoria da qualidade dos produtos que eles ali produziam poderia estar relacionada à qualidade de vida desses trabalhadores, né? Ajustando então o sistema de produção. Quando o ambiente de trabalho ele não é adequado às características de funcionamento da máquina humana, colocam-se situações penosas, devido à falta de postura, ambientes inadequados, falta de equipamento de segurança, de proteção. Quando tudo isso ocorre, o que a gente observa são diversos problemas relacionados à saúde. Alguns exemplos que eu posso falar. LER, que são as lesões por esforços repetitivos. A pessoa que faz muito, só o mesmo serviço, sempre aquilo. A DORT, distúrbio osteomuscular relacionados com o trabalho. O PIRE, perda auditiva induzida pelo ruído. E alergias respiratórias, enfim, estresse, tensão. São muitas as doenças que podem surgir devido a condições de trabalho não adequadas. As normas regulamentadoras, como a NR17, elas são frutos de conquistas históricas dos trabalhadores. Teve muita gente que teve que lutar, brigar, protestar para isso. Para ilustrar um pouco de tudo isso que eu falei, eu vou exibir agora para vocês alguns trechos do filme Tempos Modernos. É um clássico. O filme ele começa mostrando um rebanho de ovelhas. E em seguida, ele coloca uma cena, uma multidão de trabalhadores, fazendo uma analogia de que trabalhador bom é o que se comporta como um rebanho de ovelhas. O filme retrata muito bem o momento da Revolução Industrial, em que as máquinas ameaçavam substituir os homens. Aqueles que não conseguissem acompanhar o ritmo da máquina não eram um bom trabalhador, então seriam dispensados.
Section 5, speed her up, 401. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tighteners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman. Sem descanso, sem pausas, sem ir ao banheiro. Hey! Quit stalling, get back to work. Go on. É então que alguém tem a brilhante ideia de criar uma máquina que pudesse alimentar o trabalhador enquanto ele trabalhava. Assim ele poderia se alimentar, fazer a sua refeição sem parar de trabalhar. Sem controles, sem direitos, sem cuidados. Foi assim que tudo começou. Mas graças à luta das classes operárias é que avançou-se muito nesses quesitos, com a criação de normas e leis para proteger o trabalhador. Bom, pessoal, agora eu vou ensinar para vocês a como fazer a busca no site oficial para ler a NR17. A gente vai comentar alguns tópicos, depois vocês vão ter que fazer isso sozinhos. Então você vai entrar na página do Google e aqui você vai colocar normas regulamentadoras. É importante você sempre entrar em site para esse tipo de coisa que seja o site oficial do governo federal. Então aqui, ó, sempre buscar o .gov.br. Esses outros sites podem ter a informação também, mas a gente não tem a certeza de que elas são oficiais, estão atualizados e que não tem interpretações. A gente quer ler a norma, a publicação. Então, entre no site que seja gov.br. Então, aqui é o site do governo federal que trata disso. A gente já saiu na página que estão todas as NRs. E aí tem uma NR para cada tipo de situação. A gente já vai vendo, já viu algumas, né? Hoje a gente está na NR 17, mas são várias, inclusive depois tem aqui específicas para construção civil, explosivos, então sim, tem para cada área, tá? E algumas atendem a todas as áreas, que é essa, no caso da ergonomia, atende construção civil, mas também todo tipo de serviço e indústria. Deixa eu voltar aqui. Além da norma, em algumas situações, como é o caso aqui da NR, ele traz um manual de aplicação e um livro também que explica, porque assim, a norma ela vai falar, por exemplo, que tem que propiciar conforto, altura adequada, mas como que faz, modelos, essas coisas não tem na norma. Então você precisa desse manual de aplicação e de livros. Então aqui ele já traz a recomendação oficial de onde você buscar. E aí você clicou aqui. Sempre façam isso deste modo, por isso dá a intenção de entrar em site oficial, gente. Porque se ela for atualizada, vai estar sendo atualizado aqui. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esses artigos aqui foram excluídos por um documento, por uma portaria de 2018. Então, se você salvou esse PDF antes desse dia aqui no seu computador e estiver abrindo ele, você vai estar lendo uma coisa desatualizada. Então, esse tipo de normas, leis, coisas oficiais que variam de acordo com a tramitação do governo, do Poder Legislativo, é importante você sempre fazer a consulta na internet. Eu baixei esse arquivo já aqui há alguns instantes para já fazer algumas anotações, tá? Então eu vou pegar ele aqui. Então vamos lá. Ó, essa norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo conforto,
segurança e desempenho eficiente. Ou seja, a pessoa consiga ser produtiva, trabalhe bem, produza bastante, mas com segurança e conforto. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte, descarga de materiais, mobiliário, equipamentos, condições ambientais. Então vamos dar alguns exemplos. Transporte, vai em relação a peso, a carga, né, gente? Então isso daí tem variações. Mobiliário, mesa, um exemplo clássico, um exemplo aí que vocês com certeza já passaram. Sabe aquelas pranchetas para aula de desenho? Então, aquilo lá tem que ser regulável, porque você pega uma pessoa de alturas diferentes, uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais alta. Aquela prancheta, o banco, ela não pode ser fixo, então tem que ser ajustável. E assim você vai pensar para todas as situações possíveis, né, em ambientes de trabalho. Equipamentos, condições ambientais, trabalho exposto ao sol ou não, questão de ruído, né, muito ruído. Então, assim, vai tratar de tudo isso. Esse ponto aqui, ó, eu destaquei em vermelho, porque a gente tem que... uma discussão, a gente tem que refletir sobre isso. Ó, para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador. Quem que é o empregador? É o patrão. Realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de trabalho conforme estabelecido nessa norma. Então, o que está falando aqui? Que o chefe, o dono da empresa, dono da indústria, dono da obra, ele que tem que contratar alguém, né, para fazer essa análise. E ele é o responsável por fazer essa análise, né? Então, e aí aqui na norma vai trazer os parâmetros mínimos. Section 5, speed her up, 401. Então, primeiro item, ó, levantamento, transporte e descarga individual de materiais. Né? Carregar um saco de cimento, 50 quilos, e aí, como é que é? Então, aí aqui, nesse item ele vai dar os parâmetros, como que tem que ser para levantamento, transporte, descarga de materiais. Aqui ele não vai ser específico, gente, para você falar, por exemplo, sobre o cimento, quantos quilos, ele não vai uma coisa precisa. Aqui ele traz de forma geral. Mas, e como que eu quero saber? Bom, lembra aqui, ó, voltei para o site aqui, que tinha um material bibliográfico, esse livro. Aqui. Ó, então a publicação, pontos de verificação de ergonomia, soluções práticas e de fácil aplicação. Então, é uma publicação oficial, tá aqui do Ministério do Trabalho, né? Mas aqui, é claro que não é tudo que está aqui. Você pode ter soluções, você pode criar soluções no seu ambiente de trabalho para a situação que você está. Mas aqui é um excelente material que auxilia. Então, aqui são questionários, né, para você fazer esse levantamento. Ele traz modelos e aí traz exemplos, gente, muito bacana de como fazer de maneira correta. E aí é só você seguir esse manual aqui que você vai conseguir fazer as adaptações, tá? Então, ambiente de trabalho, o que tem que estar próximo, a altura, e ele vai exemplificando, ó, certinho para carga, que tipo de carga, ó, os detalhes, por exemplo, aqui que tem que ter um dispositivo no pé para travar e coisas do tipo, né? Ó, a gente viu naquelas imagens iniciais lá de postura, de pegando transporte de telha, jogando. Então, assim, aqui você vai ter todo o parâmetro de como seguir a NR, tá? E de como não fazer, né? O correto e o que não é. E aí, por exemplo, ó, uma caixa aqui, ele está dando exemplo. Ó, aqui não tem como segurar, e aqui tem essa alça, esse espaço. Então, assim, é bem detalhado. São muitas regras,
né? São muitos detalhes. E aí, então, esse item aqui, questão de carga de material. Aí o outro item, o 17.3, sobre mobiliário e pontos de trabalho. Essa que eu estava falando, de altura, de assentos, de mesa, de tudo. Equipamentos, como tem que ser os equipamentos? Tipo, a pessoa trabalha com algo que faça barulho, ruído, então assim, que tem que medir ruído. Aqui ele fala até de computador, ó, gente. Como tem que ser o computador, ó? O teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas. Não adianta pôr um teclado travado. Não, tem gente com um braço menor, então tem que estar um dispositivo regular. E aqui ele vai detalhando. Aí tem um item para condições ambientais, organização do próprio ambiente e tal, e traz alguns anexos com coisas específicas, né? Operadores de checkout, tipo checkout, que é autosserviço, como caixa, né, de supermercado, de hipermercado, essas funções. E ele vai depois outros anexos, trabalho em teleatendimento, telemarketing, aquela pessoa que fica várias horas por dia na frente do computador, atendendo lá o 0800, então uma categoria que tem até um anexo específico, né? Então, assim, a norma trata o geral e trata as especificidades. E aí depois lá no Moodle, né, no espaço para atividades, eu vou deixar uma atividade de interpretação dessa NR, que é a maneira que a gente tem para forçar que vocês leiam essa norma que é tão importante. Conhecendo vocês, eu sei que muitos vão ser os chefes, os caras que vão comandar grandes empresas, sendo os patrões. Sendo meus ex-alunos, eu quero acreditar que vocês vão ter essa visão da importância da implementação de uma norma como a NR17, não apenas por obrigação, porque a lei determina, mas porque vocês vão ter consciência das coisas, consciência do valor do trabalho humano, consciência de saber valorizar a mão de obra. E saber que isso é a saúde e segurança das pessoas, dos seus colegas, de outras vidas, tá? Então é nesse sentido, não só apenas de conhecer os direitos para exigir, para implementar sendo funcionário, mas tem essa visão de ser o chefe, de ser o patrão e implementar isso com felicidade, com alegria, porque você vai estar contribuindo para a qualidade de vida das pessoas. E pessoas satisfeitas, com saúde, elas trabalham mais, elas têm mais motivação. É isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima semana. Vai logo, Matheus. Sempre que você conversa com o saco. E vai. Obrigado pela atenção de todos. Espero esse vídeo ter ajudado vocês. Não esqueça de dar um like, dar o gostei, deixar no comentário suas dúvidas, críticas, vai ajudar muito o canal.